Bom, eu falei esses dias da Revolução dos Cravos em Portugal, então eu estou bem afiado aqui. Eu quero dar 4 datas que vocês aí devem saber, mas quem sabe nosso público não relembre. Em 22, Mussolini toma o poder na Itália. Em 26, através de um golpe, Portugal entra naquela linha fascista e, uns anos depois, o Salazar governa até a morte. Em 33, Hitler assume o poder pelo voto, não foi pelo golpe. Em 36, Franco, né, que arde no inferno, você conhece aquela poesia, né, quem é do Lorca? Franco no inferno, né? Então, 4 países, Itália, Portugal, Alemanha e Espanha, eles se nazificam. Alguém disse que nós vencemos a Segunda Guerra, nós derrotamos a Alemanha, mas não o nazismo, né? Eu acho que o nazismo, não com aquela concepção exata como nós conhecemos, mas ele está vivo hoje. Não adianta, fale o que quiser, tem perseguições. Na Alemanha você não pode ostentar aí a suástica, logo você é preso. Mas as concepções nazistas, elas estão presentes. E eu tirei aqui a votação. Quando o Hitler vence as eleições pelo voto em 1933, ele não consegue fazer maioria sozinho na Assembleia Nacional. Ele precisa de um partido pequeno, chamado Partido Conservador, que aí compõe. Mas depois disso, no mesmo ano, ele vai fazer outras 2 eleições e ele pula para 44% e depois para 92%. No mesmo ano de 33, 36 e 38 também são eleições farsescas, né? Mas ele pula para 98% dos votos, o percentual. É impressionante, provavelmente fraude, ninguém tem 98%, né? A de eleição de 38 está 99%, né? Não é possível, é uma farsa. Mas, de qualquer maneira, é preciso reconhecer que ele conseguiu uma base de massas, coisa que nós nunca conseguimos, né? O nome do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemão. Então, tem a palavra socialista e tem a palavra trabalhadores, né? Ele não era nem socialista e nem representava os trabalhadores, né? O nome alemão é Nationalsozialistische Deutsche Arbeitspartei, né? Então, Professor, as mentiras bolsonaristas são coisinha de criança perto desse nome aí do Partido Nazista, né? Exatamente. Mas olha, camaradas, eu queria ver assim como que você pensou aí a nossa participação. Você tinha me falado uns 15 minutos que eu quero trazer um tema aqui, se vocês estiverem de acordo. Vamos em seguida, professor. Só deixa eu ouvir o Pitilo sobre essa questão aí. Tá bom. Depois eu passo para o senhor aí o senhor faz a sua Desculpa. Beleza. Sua argumentação aí. Pitilo, e aí, essa questão aí que eu coloquei aí, que tu tem a nos dizer sobre isso? Eu acho que a conjuntura internacional, no pré-guerra, né, ela era uma conjuntura extremamente complicada para a União Soviética. Depois da tentativa de sabotar a Revolução, com o estabelecimento da invasão, 14 países invadiram a União Soviética no primeiro momento, ao lado para defender os exércitos brancos. E lá quiseram ficar. Cada um queria um pedaço da União Soviética. Né? Depois você tem o Tratado de Versalhes, que também ele é cruel com a União Soviética. Né? E, por último, você tem o cordão sanitário, né? O cordão sanitário proposto pela França. Os Estados Unidos, ele congela, ele toma as reservas de ouro russas. Então, a União Soviética ela já nasce a forceps. O nascimento da União Soviética é num ambiente complicadíssimo. E a Revolução também eclode num momento de grave crise econômica e social, porque a Rússia estava perdendo a guerra
E o número de mortos, mutilados, fome, desagregação do seu setor produtivo era muito grande. A herança da Revolução foi terrível. Os problemas internos eram grandes e externos mais ainda. Contudo, nunca se parou de conspirar contra a União Soviética. E o tempo, essas décadas antes da guerra que se conspirou contra a União Soviética, do outro lado se agia para facilitar o surgimento, o crescimento e o desenvolvimento do fascismo. Se nós pegarmos o que Winston Churchill falava de Mussolini, tratava Mussolini quase como um filho. A devoção das lideranças ocidentais por Hitler era uma coisa espantosa, né? E a União Soviética sempre demonizada, estigmatizada, bloqueada, esquecida. O cordão sanitário foi um bloqueio econômico terrível contra a União Soviética. Eu acho que nesse período, o que tem de mais grave contra a União Soviética é o Tratado de Munique, a traição de Munique. Esse momento é um momento que se desnuda o véu da conspiração internacional contra a União Soviética. Ali, no Tratado de Munique, na traição de Munique, fica claro que existia toda uma complacência dos países ocidentais. Fica mais evidente Inglaterra e França, mas os Estados Unidos não pode ser excluído desse processo, de que o Hitler, se tornando um monstro, se tornando um fascínora, se tornando um deus da guerra, que ele fosse direcionado para a União Soviética. E que lá ele fizesse a sua guerra, matasse, morresse, e que o projeto ideal era que eles se matassem, se explodissem, se destruíssem, a ponto de ambos serem fracos e serem dominados pela que eles entendiam de Liga das Nações, né? Só que esse projeto do capital não funcionou. Não funcionou porque o bicho que eles criaram ficou maior do que eles imaginavam. Então, esse Hitler, ele chegou um momento que ele passou a ter vontade própria. Ele percebeu que ele conduzia de maneira autônoma a sua guerra, não dependia mais dessa turma. E se voltou contra eles em vários momentos. Só que o objetivo sempre foi a destruição da União Soviética. Então, esse Hitler, como ele sempre sinalizou que ele era um anticomunista ferrenho e que o objetivo dele era combater o movimento comunista de maneira prioritária, então esse Hitler foi facilitado tudo que se pode imaginar. Finalizo lembrando da parceria das empresas multinacionais ocidentais com o regime nazista. A IBM paga uma fortuna de indenizações até hoje, porque foi ela que forneceu os olerites, a máquina de perfurar, as perfuradoras que faziam olerite, para cadastrar os campos de concentração. Então, se tem um numeral muito próximo de quem morreu nos campos de concentração, inclusive o nome de muita gente, que a eficiência alemã, graças aos computadores da IBM, cadastrava. Até um determinado momento, eles sabiam todo mundo que eles mataram. Nome, endereço, filho de quem, sobrinho de quem, porque eles tiveram que fazer um recenseamento da população de origem judaica, porque eles, inclusive, eles liberavam quem era até a terceira geração, né? A partir de terceira geração para cá, podia, mas quem era de terceira geração para lá estava liberado. Então, eles precisavam entender quem era quem. Então, eles tinham tudo isso calculado. Você vê que a Coca-Cola, ela para furar o bloqueio, ela vai inventar a Fanta. A Fanta é o nome de um refrigerante fantasia para continuar vendendo para a Alemanha. Então, por aí vai. Então, eu acredito todo esse ambiente produzido pelo capitalismo ocidental, né, permitindo que Hitler surgisse. E Hitler nunca negou isso, porque o sonho de Hitler sempre foi ter os Estados Unidos e a Inglaterra ao seu lado. Não obstante, o trem de Hitler se chamava América. Hitler tinha 2 grandes trens blindados. Um deles, o maior deles todo, se chamava América. É isso.